Oi, chegamos no nosso último episódio de como administrar melhor o nosso tempo. Essa foi uma série de devocionais que eu fiz com todo carinho aqui para você. Eu espero muito que você tenha tirado lições práticas de como você organizar melhor o seu tempo. E no nosso último dia eu quero pensar com você sobre o poder, a necessidade que a gente tem de aprender a dizer não. E aí eu quero ler com você aqui em Marcos, no capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 38, tá? Lembra de se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo com as suas amigas e, por favor, me dá um feedback de como foi esse devocional para você. Você que chegou aqui até o final, que se comprometeu lá no vídeo 1 e veio caminhando essa jornada de 6 dias aqui comigo, que fez as suas tarefas, que colocou em prática, me conta aqui nos comentários qual foi o efeito, se já deu para notar alguma diferença aí na sua organização do tempo, tá? Então vamos lá para Marcos capítulo 1, versículo 29 a versículo 38, ele diz assim: E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, no caso era Pedro, né? Estava de cama com febre e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, isso já era à noite, gente, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Aqui, gente, a gente está no primeiro capítulo do livro de Marcos e ele já começa o livro narrando sobre como Jesus, ele curava, ele mostra Jesus curando, expulsando demônios, curando a sogra de Pedro, ele mostra muito Jesus em ação. E aí lá no versículo 32, diz que na mesma noite em que Jesus chegou na casa de Pedro e curou a sogra dele, a notícia se espalhou e levaram para Jesus todos os doentes endemoniados. Ele usa muito a palavra todos para dar essa ênfase, né, na questão da quantidade, que eram muitas pessoas. E aí, na manhã do dia seguinte, como era de se esperar, os discípulos disseram: ora, se ontem ele curou, hoje ele vai curar também. E aí eles foram procurar por Jesus, só que eles não acharam, porque Jesus ele já tinha estabelecido limites de tempo e no começo da manhã ele separou esse tempo para buscar a Deus em oração. E aí, de novo, se Jesus, que era o próprio Deus, conexão total, 100% online com Deus Pai e com o Espírito Santo, ele tirava o tempo para orar sós com Deus, que dirá eu e você, réis mortais, mulheres, falhas, que precisam muito da presença e da graça de Deus. Aí é que a gente tem que buscar, né? Mas, voltando aqui para a história de Marcos, Jesus, ele diz simplesmente para os discípulos: não, eu não vou curar mais aqui nessa cidade hoje, nós vamos para outro lugar. Lá no versículo 38 ele diz: nós vamos para outro povoado. E ele fala o seguinte, olha: a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. E, gente, essa não é a primeira nem a última vez que Jesus vai falar não. A gente vai ver ele dizendo não em outras passagens. E mesmo que Jesus quisesse curar todos, ele sabia que ele tinha um tempo limitado na terra para cumprir o seu propósito. Jesus, ele tinha consciência das suas limitações. O tempo de ministério dele foi só um tempo de 3 anos, então ele sabia: o meu propósito aqui é levar a mensagem do evangelho por todos os lugares que Deus me mandou ir. Então, eu e você, a gente também precisa aprender a dizer não. Então, não é que as coisas que estão oferecendo para você sejam ruins, mas a gente tem que estar atenta se elas levam a gente para mais perto do nosso propósito ou não. Saber o nosso propósito é o que nos faz focar, dizer não, mesmo que seja para uma coisa boa. Então, eu já fiz o meu planejamento, eu já entendi o que é essencial, eu já entendi junto com Deus qual é o meu chamado, qual é a estação da minha vida
que eu estou vivendo aqui nesse momento. Então, por exemplo, se eu sei que a estação da minha vida hoje é cuidar talvez de um bebê recém-nascido, é focar na empresa que Deus confiou nas minhas mãos para fazer ela crescer, ou talvez a estação da sua vida seja você estudar para um concurso, estudar para uma prova, você precisa aprender a dizer não. E quando você sabe o seu propósito, você consegue dizer esse não de uma maneira tranquila, de uma maneira calma, sem gerar peso no seu coração. Então Pri, quando eu não sabia o meu propósito, quando eu era perdida da Silva, tá? Eu trabalhava demais, eu fazia horas extras que não precisava e que não condiziam com o meu chamado. Eu dizia sim para tudo. E isso vem não só de a gente não saber o nosso propósito, mas de uma necessidade doentia de agradar a todo mundo. A gente tem medo de dar não para as pessoas e dizer assim, ai, mas o que será que vai achar de mim? O que será que essa pessoa vai pensar de mim? Será que ele vai me reprovar? Então, o fato de a gente não conseguir dizer não para as pessoas está conectado a duas coisas. Primeiro, você não sabe o seu propósito e aí você diz sim para tudo porque, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho é bom. E segundo, você tem uma dor no seu coração, uma raiz de rejeição que foi plantada em você e aí você tem o desejo de agradar a todo mundo. E, gente, eu já me meti em muita enrascada, muito problema sério, grave, que até dias atrás eu colhia das sementes porque eu não aprendia a dizer não. Eu tinha medo de dizer não para as pessoas e de início as pessoas me rejeitarem. Entenda, quando você tem medo de dizer não, com certeza você vai atrair na sua vida uma pessoa que tem a facilidade de tirar o sim de todo mundo, sabe? Infelizmente, tem pessoas que são manipuladoras e às vezes elas nem percebem. E aí, geralmente, uma pessoa que tem dificuldade de dizer não atrai uma pessoa que não sabe os limites do que pedir para outra pessoa. E aí, gente, é um ciclo vicioso, junta a fome com vontade de comer. Então, a gente precisa ter clareza daquilo que Deus nos chamou para fazer e de quem nós somos em Deus. Quando você encontra a sua identidade e o seu propósito em Deus, você consegue ter mais clareza da sua vida. Uma coisa que meu marido, Tessa, ele sempre diz para mim, ele diz, olha minha filha, para mim não tem diferença nenhuma. Com o mesmo amor que eu dou um sim, eu dou um não. Seja para você, seja para Azaf, nosso filho, seja para outras pessoas fora. Então, saber quem nós somos, saber qual é o propósito de Deus, vai nos ajudar a ter essa sabedoria, esse discernimento do que nós precisamos aceitar e do que nós devemos dizer não. Nós estamos aqui vivos por um propósito, lembra? Propósito de amar a Deus, de fazer discípulos. A gente faz isso servindo as outras pessoas. Então, a minha oração por você aqui hoje, durante toda essa semana que a gente passou juntas, é para que você seja sábia e fiel na gestão dos seus dias. Para que quando Jesus vier prestar contas com você, você não seja aquela pessoa que recebeu um talento e enterrou, mas que você seja aquele servo bom e fiel, que aquilo que Deus confiou nas suas mãos, você geriu tão bem, que você foi capaz de multiplicar, que você possa usar a sua rotina, as pequenas coisas do seu dia, não só o seu tempo devocional, aquela meia hora, 15, 20 minutos que você tem com Deus, mas todo o seu dia, toda a sua rotina, desde o café da manhã, lavar uma louça, que tudo isso seja usado para glorificar a Deus, para demonstrar o seu amor por Ele. Que durante todo o seu dia, o seu coração seja aquecido pelo Espírito Santo para glorificar o nome de Deus. E se você tem dúvidas sobre como você vai fazer o seu devocional, como ter o seu tempo com Deus, como é que faz isso? Pri, eu nunca fiz, não sei como fazer, não sei se eu preciso fazer de manhã, se eu preciso fazer à noite, como é que é, se tem um horário específico, se existe uma regra, se eu tenho que orar de joelho, se eu posso orar sentada. Calma, se você tem dúvidas sobre como fazer o seu devocional, o meu convite para você é para você vir comigo na nossa aula de número 11, que vai ser na próxima segunda, às 20 horas, aqui mesmo no canal do YouTube, tá? Eu já vou deixar o link da aula aqui na descrição do vídeo para você fazer o quê? Clicar no link da aula e ativar o lembrete. E aí eu te encontro na segunda-feira, às 20 horas da noite, tá bom? Beijo e até a nossa aula ao vivo.